Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e hoje um dos temas mais pedidos aqui no Protocolo 550. O Protocolo 550, a gente traz para você uma série de vídeos onde a gente mostra como você faz para armazenar corretamente alimentos para o longo prazo. Nosso caso, especificamente, nós estamos guardando alimentos para 1 ano e meio. E o mais pedido de todos é o café da manhã. O café da manhã, além de ser um dos mais pedidos, também é um dos mais polêmicos. E eu já explico para você por quê. Antes disso, eu preciso mesmo que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e não sai desse vídeo sem deixar o seu like e o seu comentário, porque esse assunto ele é vasto. Café da manhã é um tema complicado e vasto que nós vamos tentar esmiuçar um pouco aqui para você, ok? Por que ele é polêmico? Porque muita gente simplesmente não toma café da manhã. Outras pessoas acham que café da manhã é a refeição mais importante de todas e por isso é aquela que você deveria se preparar mais avidamente, com mais atenção. Porém, para muita gente, a coisa se resume apenas a 20% das preparações. Em cada lugar do mundo o café da manhã é diferente. Tem países onde o café da manhã é comida, propriamente dito. A mesma comida do almoço, da janta, é basicamente o que você vai comer no café da manhã. Tem outros países que você toma sopa no café da manhã, tem países que é só mingau, tem país que tem bolo, doce, frios e refeições enormes. Isso vai depender muito na hora de você fazer o seu armazenamento, de como funciona na sua casa e na sua cultura familiar, ok? É essa a regra básica para o café da manhã ideal. Tem aquelas coisas que a gente pode dar de dica para você, se para você o café da manhã for só comer e manter a máquina funcionando, beleza, eu tenho algumas dicas para você. O mais simplesão de todos. As pessoas acreditam que você tendo o alimento, você está garantido, não importa qual alimento seja. E se você precisar comer um pouco a mais, você tem ali uma regrinha onde as pessoas colocam 20% a mais em todos os estoques que eles estão preparando, ok? Então, se você vai armazenar 10 quilos de arroz, você armazena 1 quilo a mais, já pensando em ter refeições extras como café da manhã. Muita gente vai entender e usar isso, mas eu conheço também bastante gente que simplesmente não funciona. Ele prefere ter os itens de café da manhã propriamente ditos armazenados. Um outro tópico que vale a pena ser lembrado são os recursos sustentáveis. Muita gente planta café em casa, planta trigo, planta milho. Isso daí geram pães, geram café clássico que a gente toma. Enfim, eu não vou entrar muito nesse mérito, até porque o guia já fez vários especiais sobre esse assunto aqui no canal e eu vou deixar para você uma listinha aqui em cima. Nós já plantamos café desde o começo até a moagem, torre e ir para a xícara. Nós já plantamos trigo, milho e vários outros recursos que dão bons cafés da manhã de forma totalmente sustentável. Agora, a linha mais fácil de se seguir. Aquela que você entra dentro de uma loja e compra os produtos que você precisa para fazer a armazenagem. Muita gente pode não querer fazer grandes estoques de café da manhã e só ter alguns itens. Por isso que eu separei para vocês os principais deles. Mas antes da gente começar isso, eu quero mostrar para vocês uma loja que eu fui com a Dona Raposa que vende itens para café da manhã. Alguns deles são muito legais e outros você vai perceber que podem até quase te matar. Mas vamos dar uma olhada nessa loja aí, porque tem vários itens de longa duração que podem servir para o seu estoque. E tem quem acha que café da manhã é um problema. Eu estou num lugar aqui que praticamente tudo que tem aqui dentro é perfeito para você usar no café da manhã. Essa daqui é uma dessas lojas muito comuns que vendem doce, bala, biscoito, bolacha e coisas do tipo. Aqui, meu chapa, tudo que você encontrar é basicamente feito para durar bastante e que vai te atender para fazer aquele desejum básico, ok? Um dos kits que eu gostaria de mostrar para você e que a gente vai esmiuçar lá no bunker é esse aqui, ó.
uma cesta de café da manhã. Super processados, como esses bolinhos aqui, que vão acabar te matando a longo prazo. É verdade. Mas a gente está falando aqui de pequenas doses, de poucos dias de café da manhã, ou de itens que vão complementar o café da manhã. Porque, meu chapa, se você tiver que viver de paçoca, chocolate, bala, se você não morrer de fome, você morre de diabetes ou outras doenças. Outra coisa muito legal nessas lojas que vendem material para festa é isso aqui, ó. Você tem uma variedade gigantesca de descartáveis. Isso mesmo, esse mesmo pratinho aqui que você vai usar lá no bifezinho, na festa, vai servir também numa situação de emergência para você não gastar água, por exemplo, com limpeza. Não é só coisa assassina que você encontra aqui não, tá? Nessas lojas você encontra coisas como essas aqui, ó, tá? Xarope, essências, coberturas, mel principalmente, acaba sendo um preço bem acessível, ou um pouquinho mais acessível que lá nos grandes mercados. Você também vai achar muita coisa como essa daqui, geleias, doce de leite, doces que são preparados para durar muito tempo, como por exemplo, beijinho, tá? Pode falar o que quiser, e você pode ter um problema com açúcar, mas com certeza isso daqui te ajudaria pra caramba se você estivesse numa situação de necessidade. Você também acha comidas típicas do apocalipse. Isso aqui, ó. Isso aqui, meu amigo, é a segunda melhor comida do mundo depois de bacon. Isso aqui é jujuba. Mulher, oi. Posso pegar jujuba? Pode. Então, né, todo mundo sabe que eu sou alérgico ao açúcar, então tem bem pouca coisa nessas lojas que me interessam, ok? Chega, garoto, é só uma. Açúcar. Que? Não, não era eu não, isso é montagem. O que eu vou fazer agora é mostrar alguns dos itens que eu tenho aqui na minha armazenagem para vocês. Eu tenho bem poucas comidas liofilizadas. Os cafés da manhã liofilizados são os mais caros que existem, seguidos diretamente pelos desidratados, castanhas e outras coisas do tipo que estão muito caras. A verdade é essa, aqui no Brasil, coisas que eram muito baratas no passado, agora estão se tornando muito caras e muito inviáveis, ok? Então a gente vai naquilo que a gente acha bem fácil no mercado. Bora lá? Bom, eu vou colocar esse aqui para depois, que eu acho que esse aqui vale mostrar para vocês separado, ok? Temos aqui um dos mais poderosos alimentos que você pode colocar na sua preparação como um todo. E eu nem estou falando só de preparação para café da manhã, ok? Aveia em flocos. Aveia em flocos só perde nutrientes para aquela aveia em pó, aquela que é bem moidinha, ok? Uma colher disso daqui ou 2 colheres disso daqui, você faz um dos alimentos mais completos que existem, que é o mingau, tá? O que você vai precisar é de algumas caixas de leite condensado, tá? Você, com um pouquinho de leite condensado e umas colherinhas disso aqui, umas bananas desidratadas ou até frutas em lata, você tem um café da manhã de rei que vai te manter alimentado por muito tempo. Só tem um detalhe, ok? Se você não acredita em mim, pergunta para sua nutricionista. É forte demais, é comida demais. Então, se você faz algum tipo de dieta para controle de peso, esqueça isso, porque isso aqui realmente tem energia pra caramba, tá? Outra coisa interessante, deixa eu ver se eu acho aqui, é que você tem esse mesmo produto aqui em latas, tá? Você consegue achar aveia em lata, e essa aveia em lata aqui dura por anos. Se ela estiver bem sequinha e não pegar nenhuma umidade, você pode guardar por até 10 anos a aveia, que ela fica tranquilamente. Inclusive, eles acharam aveia em flocos na tumba do faraó e o negócio estava pronto para comer só por conta do vácuo, ok? Então, é um produto alimentício de longa duração e que vale muito a pena para preparações de café da manhã. Aqui nós temos um segmento só de chá. Eu tenho chá aqui de todos os tipos, e essa daqui é só uma parte do chá que nós armazenamos, tá? Além, é claro, do pó de café. Aqui com os chás
além de você ter um uso medicinal para várias coisas, você também pode consumir um chá no café da manhã, no café da tarde. Vale a pena armazenar chá. E em lojas de produto natural você encontra vários chás de saco grande mesmo, por um preço muito barato. Então vale a pena que você faça um pequeno estudo sobre chás para você poder fazer a sua armazenagem. Vale também para o café da manhã. Esse produto aqui é um produto que vai causar um pouco de discussão, porque ele é um super processado. Porém, ele é um super processado à base de cereais, basicamente uma bolacha, água e sal. Esse tipo de produto aqui, ele é vendido como bolacha light. A bolacha light tem menos açúcares e são muito mais secas. Eu desafio você a comprar uma dessa marca aqui, colocar em qualquer armário da tua casa e abrir ela depois de 3 anos. Vai parecer que ela acabou de sair de dentro do pacote, ela vai estar novinha e você nem vai sentir um ranço nela, justamente por ter menos gorduras e menos açúcares. Então, esse tipo de coisa aqui, embora seja uma bolacha um pouco mais cara, é ótimo para armazenar para café da manhã. Esses também são itens incríveis. Se você achar, pode comprar e colocar no armário e esquecer delas lá, porque elas foram feitas exatamente para isso, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Essas aqui, ó. Essas bolachas aqui, que são geralmente importadas, uma espécie de amanteigados que vem nessas latas aqui, não vem na lata por acaso, tá? Se tá na lata é porque ela dura uma infinidade de tempo. E isso são ótimas opções para café da manhã, tá? Então, quando você tiver a oportunidade, se você tiver a oportunidade de armazenar esse tipo de bolacha aqui, vale a pena, porque é um produto de longa duração muito garantido. Bolachas do tipo cream cracker ou bolachas água e sal também são ótimas opções para você ter armazenado, que duram bastante, são baratinhas e você vai ter aí bolacha e biscoito para várias refeições só com um potinho desse daqui. Isso daqui é normalmente acompanhado de geleias, que também são ótimos itens para você armazenar no seu estoque. Mas o que eu queria mostrar mesmo para vocês é isso aqui, ó. Esse fardinho que está aqui na minha mão. Esse fardinho é uma verdadeira aula de sobrevivência e de armazenamento para café da manhã a longo prazo. Sabe onde você encontra isso? Na grande maioria das lojas que tem produtos de festa, produtos de café da manhã, você vai achar todos os itens que estão dentro desse fardinho aqui. E eu vou lá para a mesa agora mostrar para vocês tudo que tem aqui dentro. Vamos lá? Isso aqui você encontra no comércio como cesta de café da manhã, com validade de 2 anos. Por incrível que pareça, a validade disso aqui é de 2 anos. Você vai entrar numa lojinha dessas que vendem, até floricultura tem, ok? E vai achar essa cestinha pronta para vocês lá. Essa cestinha tem várias coisas para nos ensinar, ok? Primeiro sobre produtos de café da manhã e sobre algumas regrinhas que funcionam com ele. Vamos abrir ela aqui agora. Vamos abrir e começar a ver os produtos que tem aqui dentro. Isso que você viu acontecer agora é uma das regras clássicas dos produtos de café da manhã. Eles são sempre os produtos mais roubados e sacados do seu estoque de armazenamento. Sabe por quê? São gostosuras, são coisas levinhas de comer, são coisas que todo mundo gosta, docinhos e tudo mais. E vai acontecer o que você viu aqui agora. Raposa, volta. Não, eu mostro e depois você... Eu sei que é teu. Eu mostro e depois você vem aqui e pega o seu negocinho, ok? Vamos fazer um estudo básico do que tem aqui dentro, ok? Quase um review da caixa de café da manhã de longa duração. Olha só. Olha o tipo de biscoito que tem aqui, que a Raposa roubou, tá? Biscoitos tipo cookies. Cookies de chocolate. Esse tipo de embalagem aqui favorece demais o armazenamento desse tipo de produto, tá? A mesma coisa, as clássicas bolachinha de leite de hospital. Também produtos que vai durar muito tempo. Banana com canela, biscoitos com banana com canela. Esses biscoitos aqui, eles têm pedacinhos de banana com canela dentro, tá? Desidratados. Chocolate, que é um clássico já da sobrevivência, também é um item de longa duração. Aí você vai achar isso aqui. Eu não sou muito disso aqui, mas tem muita gente que adora. Vale a pena armazenar isso? Sim, vale muito a pena armazenar.
Tem um monte de gente que gosta de comer esses cereais de flocos de milho aqui no café da manhã, tá? Esses saquinhos aqui são perfeitos e você acha isso nessas lojinhas que vendem essas cestas aqui. Aqui dentro você vai achar o básico, que é chá de camomila, você vai achar uma dose de cappuccino, provavelmente que você só põe água quente, açúcar para você utilizar lá e temperar a sua comida, ok? Então esses saquinhos sempre vão vir com chá e a gente já chegou a falar sobre isso antes, tá? Essa torrada integral aqui, ela é basicamente um pedaço de madeira, tá? Ela é muito dura, mas é comida. Esse daqui talvez seja o mais próximo do biscoito de sobrevivência que você vai achar, aqueles clássicos, tá? Eu não gosto desse aqui. Embora ele seja um produto de longo prazo, ele, por conta da gordura vegetal, ele acaba criando ranço, tá? Ranço mesmo, você sente aquele gosto de gordura velha na boca quando isso daqui passa um tempo. Então, para curto prazo é até legal, mas para longo prazo não funciona muito. Aqui você vai ver outra daquelas torradas tradicionais. Essa tradicional consegue endurecer ainda mais do que aquelas que são feitas de forma integral, ok? Aqui, mais do biscoitinho recheado, que eu não gosto, tá? Calma, eu não gosto, pessoalmente, eu não estou dizendo que é ruim não, tem gente que come isso daí, tá? Aqui você vai achar uma receita que nós já mostramos aqui no canal para você, que é a receita do pão de mel. Isso daqui é um bolo coberto de chocolate, de camadas de chocolate, tá? Que vai durar por tempo indeterminado. Isso daqui foi feito para sobreviver dentro de potes por 3, 4 anos, tá? Então esse produto aqui é um que, se você achar quando a civilização acabar depois de 10 anos, você vai poder comer ele como se ele tivesse acabado de ser feito. Bolacha água e sal e bolacha de maisena, também não tem muito o que acontecer com isso daqui, tá? Ela está presa no vácuo lá dentro, enquanto ela não pegar água e não furar o pacote, ela vai funcionar bastante bem. Esse é o prazo de validade dela, ok? Essas aqui vai depender um pouco de como você lida com o seu café da manhã, ok? Isso daqui é muito interessante. Essa integral muito mais funcional do que essa daqui. Lembre-se, é o contrário do arroz, tá? Nesse caso aqui, esses clubes social, e tem outras marcas também, as integrais elas têm menos gordura, mas também tem menos caloria, tá? Essa daqui dá um leve toque de ranço com o tempo, porque é lógico que ela tem mais energia. Agora, essa daqui, embora um super processado, já tem uma funcionalidade melhor e vale a pena você colocar uns fardinhos disso no seu armazenamento, ok? Ó, isso tudo é só uma caixa de café da manhã, tá? Aqui, ó, você vai ter barrinhas de vários tipos. Essa daqui, por acaso, é uma goiabinha, que é um salgadinho, não é um salgadinho, né? Um docinho muito famoso de antigamente, que é as mesmas daqueles beliscões, tá? Eu prefiro o beliscão feito em casa, mas se você não tiver opção, isso daqui é garantia de energia para um dia, ok? As barras de cereais clássicas também vão funcionar, tá? Aí nós temos esses aqui. Alguns amam colocar na preparação, outros odeiam, tá? Eu não gosto. Eu não gosto do gosto, eu não gosto do sabor, eu não gosto de como ele funciona. Meus filhos odeiam, mas tem gente que ama. Eu conheço sobrevivencialistas que compram isso de caixa e que garante que daqui 20 anos, quando você abrir esse pacote, ele vai estar exatamente igual. E eu acho que é exatamente por isso que eu não gosto dele, ok? Aqui mais bolacha de maisena e aqui a parte legal, ó. Isso daqui você também acha nessas lojinhas, tá? Você vive pensando que você tem que guardar aqueles potes enormes de geleia, não é? Não, você pode guardar potes pequenos, tanto de manteiga quanto de geleia. Nessa daqui é o tal do ioiô creme, tá? Que vale a pena, mas olha só, essas geleinhas aqui, geleinha de morango e tal, vale a pena, porque ela já vem até no potinho individual. Então você compra isso de caixa, tá? Caixa fechada, isso aqui não é tão caro. Você compra isso daqui e você tem várias doses de geleia por muito tempo. Então vale bastante a pena, ok? Vamos ver mais o que a gente tem aqui. Esse aqui nada mais é do que leite, tá? Leite adoçado pra caramba com um monte de chocolate.
A prazo de validade dele é de um ano e pouquinho, geralmente, tá? Não passa muito disso. E esse daqui é um caldo de alguma coisa química e cancerígena que o pessoal vende. Eu não gosto desse tipo de coisa aqui, tá? Mesmo eles dizendo que é natural, eu prefiro não armazenar esse tipo de coisa aqui. Olha só, é sério, uma caixinha dessa daí tem café da manhã aqui para uma tropa. Dá uma olhada, ó. Não é para uma pessoa não, tá? Então tem gente que vai achar que compensa guardar essas caixinhas aqui. Outros vão preferir comprar isso daqui separadamente, que sai inclusive bem mais barato, ok? Então é isso aí. A caixinha do café da manhã nos ensinou vários itens que são legais para você colocar aí nas suas preparações. Eu sei, tem mais uma infinidade de coisas que você pode armazenar para o seu café da manhã. Tapioca, dependendo da região onde você estiver, carne seca, bacon, ovos que você colhe do seu quintal, enfim, a infinidade mesmo de coisas que são ótimas para o café da manhã. Eu espero que você colabore com esse vídeo colocando o que você acha aqui embaixo, o que você viu que faltou, que a gente não falou ainda. Coloca tudo aqui, deixa sua dica também de itens que são legais para armazenar, principalmente aqueles que são mais sazonais, que a gente pode comprar um pouquinho mais barato, ok? Esse canal tenta trazer para vocês dicas para tempos difíceis. Por isso, é muito difícil conseguir o like das pessoas, então não sai daqui sem deixar o like, senão a gente vai ser enterrado numa banheira de Nutella. E você que não é inscrito, se inscreva, porque ainda tem bastante vídeo do Protocolo 550. Tudo que a gente está mostrando aqui para vocês é baseado no nosso livro, na nossa publicação. A gente está pegando o que tem dentro dessa publicação e trazendo para vocês aqui em formato de vídeo. Então, se você quiser adiantar e saber um pouco mais sobre armazenamento de alimentos, sobre como fazer todo esse gerenciamento, entra aqui embaixo no link da Hotmart que você encontra o nosso livro lá, a nossa publicação online lá, e vai poder ter essas informações na hora, valeu? Aproveita, olha, é um trocadinho mais barato que uma cerveja, valeu? A gente se vê no próximo vídeo, deixa seu like aí, até mais.